Tá vazando. Isso é Margarida Pimenta, Ana Cavalcante, Verdade Carvalho, que ele fala sobre o ensino da geografia escolar, mas eu encontrei esses autores em vários trabalhos referentes à geografia, ao ensino da geografia. Então, eu dei preferência a publicações mais recentes. O Pimenta em 2006, Sobreira em 2010, né? E as nossas professoras, Almeida Noia, né? 2021, que falam sobre a residência pedagógica em 2018 no seu artigo. Aqui no diagnóstico, nesse próximo item, eu busquei apresentar um diagnóstico que é a proposta do título, né, apresentar as experiências vividas do programa de residência pedagógica nos 2 anos, 2018, que foi o percussor, né, e 2020, relatando os resultados, os positivos como os negativos, vivenciados pelos residentes. Então ficou cristalino que existiam problemas no decorrer de outros editais. Em 2018, uma greve atrapalhou, né, os residentes. Em 2020, devido à pandemia, foi necessário adaptar essas tecnologias digitais, utilizando todos os recursos que a gente poderia utilizar, a gente utilizou. Mas aí aqui eu saliento que o programa de residência pedagógica ele não para em nenhum momento. Os 18 meses de trabalho são ininterruptos. Nem em greve, nem em pandemia, o programa parou. Eu acredito que todas as dificuldades foram motivadoras, porque as mudanças sempre trazem novos desafios. E na prática é onde nós aprendemos, né? A gente foi atrás de aprender a utilizar o WhatsApp para dar aula, fazer vídeo aula, os aplicativos como Kahoot, como Google Moodle, plataformas como Moodle. E aí a gente começou a trabalhar esses aplicativos, fazendo joguinhos, buscando chamar a atenção do aluno. Para que eles utilizassem o celular deles lá como ferramenta, né, para que eles pudessem participar da aula. Então, no trabalho em si, na introdução do trabalho, que foi disponível às professoras, eu apresentei a UFMT, né, com 113 cursos de graduação, apresentei o ICHS, o Departamento de Geografia, né, para que aquele que for ler o meu trabalho saiba, né, o que a UFMT representa. Né. Como metodologia, eu utilizei a pesquisa qualitativa, com o uso do questionário. Né. Também fiz uma pesquisa documental e uma pesquisa bibliográfica. Né. Na pesquisa qualitativa, eu me baseei nos trabalhos de Minayo, Rosato, Gil, né? Então eu fui trabalhando e analisando como que se fazia uma pesquisa qualitativa. Por quê? Por que qualitativa? Porque a quantidade não quer dizer qualidade. Embora a Minayo fale que a pesquisa qualitativa e quantitativa se completem, no caso da residência pedagógica, desculpa, eu vi 57 e-mails dos participantes que eu consegui que a professora me disponibilizou. Desses 57, somente 16 preencheram o questionário. Né? 41 não preencheram o questionário, mas eu deixei bem claro, no termo de consentimento, que não era obrigatório. E dentro dessas questões que eu coloquei na pesquisa, pelo Google Forms, eu tive que fazer uma análise das respostas. Muitas foram respostas bem curtas, apesar de eu colocar no Google Forms a opção de uma resposta longa, não uma resposta curta. Então, eu fiz uma análise e peguei as respostas nas questões que falavam sobre 2018 e falavam bem sobre 2018, e também
Algumas que eu também transcrevi ali que foram curtinhas, mas que são pertinentes, que relatam a dificuldade dos alunos. Mas foi uma tabulação das respostas muito fácil para mim, porque eu participei do edital, então eu sabia tudo aquilo que eles estavam falando. Aqui, neste aqui, slide eu trago que em Cuiabá participaram as seguintes escolas, né? Padre Filho, Pinto Duarte, Escola Ferreira Mendes e Vários da Grande, Escola Jânio Veríssimo. Isso em 2018. Eu utilizei aqui essa mapa de localização das escolas, que foi publicado, isso aqui é a confecção da professora José Eleonora, um trabalho dela, um artigo, foi publicado, eu pedi autorização da professora Márcia e eu referenciei aqui. Eu gostaria de ter feito o meu mapa de localização, mas o computador que eu tenho aqui é um Chrome, um Google Chromebook, ele não aceita ArcGIS. E na UFMT eu fui lá e estava fechado. Então eu optei por utilizar isso aqui. Ele mostra a participação das escolas no edital 2018. Eu dividi a pesquisa em 4 capítulos, porque eu achei que ficava mais uma coisa mais apresentável. No primeiro capítulo eu fiz uma de literatura, na segunda eu caracterizei o programa, né? No terceiro capítulo eu falei da resistência pedagógica da formação docente e no quarto capítulo os resultados e discussões. Quando eu caracterizo o programa, eu apresento o projeto institucional e o subprojeto, que é para deixar bem claro. O projeto institucional, como a UFMT é uma universidade multicamp, e tem aqui também em Barra do Garças, o projeto institucional tem que ser um só, para todos os cursos da UFMT, da licenciatura. E subprojeto também, tem que ser o mesmo. Né? Então aí eu caracterizei lá, explicando como que foi construído o programa de residência pedagógica, bem detalhado. Essa pergunta feita aos residentes demonstra como eles enfrentaram os problemas durante a pandemia. Então, aqui essa tabulação de respostas dá uma ideia, né, de como foi organizada a dinâmica de trabalho com os alunos. Né? Em 2000, eu aqui, desculpa, pessoal, mas muito seco. Como eu garanti o anonimato dos participantes, eu não coloco o nome, coloco R2 como residente, né? E P como preceptor. Né? Então, o R1, que é o residente 1, que ele participou de 2018, falou que foi desafiador e recompensador. Percebi que mesmo sendo difícil lidar com outros, com vontades diferentes das minhas, mas sempre com muito respeito dessas diferenças e combinados bem explicados, fico tranquilo em trabalhar e ter bons resultados. Então, ele achou desafiador e recompensador. Né? Aqui, em 2 também de 2018, ele traz um desafio porque fazíamos o máximo para fazer uma aula chamativa para que alunos prestassem atenção. Essa questão de chamar chamativo para prestar atenção também foi um programa de 2020, a questão do ensino via WhatsApp. Eu participei de salas de aula que eu trabalhava remota, que tinha 1 ou 2 alunos online e não falavam nada, mas o papel do professor é administrar a aula mesmo que eles não respondam. Né? E assim eu levei as minhas aulas, depois com o tempo eles foram participando mais. Né? Aqui o R3, que participou em 2020, ele achou tranquilo, né? Que utilizando principalmente o WhatsApp, ferramenta essa que a gente conseguiu da maioria dos alunos. Então aqui, agora com o que eu falei, né? Da ferramenta WhatsApp ser usuário no cotidiano dos alunos. Eles se comunicam por WhatsApp. Né? E o R4 foi complicado, porque grande parte
tinha acesso à internet. Essa questão foi bem significativa, né? Porque demonstra que existe uma diferença de cursos, existe os dois lados da moeda, né? Professores também tiveram diferença, tiveram dificuldade de acesso à internet, materiais também, como celulares, construção de videoaulas. Então, aqui ele fala, tivemos que adaptar o conteúdo do livro à ferramenta, aplicativos, mas conseguimos interagir até certo ponto com os alunos. Não foi fácil. Então, aqui nota-se que foi difícil também presencial, como foi no virtual. Né? Todos tiveram problemas também como nós. Aí, no questionário aplicado aos preceptores, eu perguntei assim, em relação ao material produzido pelos residentes, você considera, né? O gráfico aqui mostra que 50% considerado satisfatório. Cabe lembrar que nos editais todos os participantes encontraram dificuldades, professores, coordenação, residentes. Então, considera 50% resultado positivo. No questionário aplicado aos residentes, perguntamos: o programa Residência Pedagógica ajudou a fortalecer a proposta do lecionário? E o gráfico mostra que a maioria pretende lecionar. E isso demonstra a importância do projeto como instrumento de valorização e formação docente. Já indo para as considerações finais, né, que ao final da pesquisa eu espero ter atingido os objetivos gerais específicos, né? Para compreender o surgimento da temática pedagógica, eu expliquei uma sequência de passos, como é que surgiu, né, para que todos façam uma reflexão sobre os resultados da pesquisa, né, e a importância que o projeto de Residência Pedagógica sobre o projeto de geografia tem para o ensino da geografia escolar. Aqui eu saliento que a geografia, conforme eu falo lá no trabalho, uma das dificuldades que foi relatada é que a geografia ensinada na geografia acadêmica, nós aprendemos, né, ela difere da geografia escolar. Então é necessário que o professor adapte a linguagem do aluno. Né? São questões que a gente tem que ultrapassar. Aprendemos de um modo e transformamos para a linguagem do aluno, para a realidade dele naquela escola. Né? Isso é uma questão da realidade escolar, é uma questão que lá na Cavalcante bate bastante, que é o local, né? O local escola, o cotidiano escolar, a vivência, conhecer a periferia da escola, como os alunos vivem, né? Como se comunicam. Né? Então, aqui eu demonstrei, espero ter demonstrado, né, que a UFMT realmente, né, aproxima a Escola da Educação Básica do curso de graduação, que era uma das perguntas que eu busquei no meu trabalho. E eu demonstrei os impactos do programa nas escolas, que foram implantados, né, e como a UFMT colabora na construção da identidade do futuro professor, apoiando esses programas como a revista pedagógica, PUBID, os programas que a professora Patrícia está falando agora, que é o programa de geografia humana, geografia física. Então, a UFMT colabora nesse sentido. Aqui eu trago as referências, né? Todas elas, aqui eu coloco as referências, que foram bastante, e encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Fernando. Excelente apresentação, dentro do tempo, certinho. Eu convido a professora Gisele agora, né, para dar suas contribuições, das suas vivências também que você teve com a turma do edital 2018, que pode contribuir aí no trabalho do Luiz Fernando. E aí eu deixo com você a palavra agora, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Márcia. Olha, tem
Olha lá quem está assistindo também. Que maravilha. Gente, que delícia. Acordou. Apertar, morder. Oh, meu Deus. Se precisar desligar a câmera, Patrícia, fique à vontade, tá? Então vamos lá. Bom, Luiz Fernando, eu consegui ler por alto seu trabalho, foi muito bonito, eu não consegui entrar em todos os detalhes que eu gostaria, então a minha fala vai muito de encontro ao que eu consegui ler, ao que eu consegui sentir falta, né? Porque a gente, professor, fica lendo as coisas e procurando erro, né? Uma coisa impressionante. A gente fica só, parece que o olho está ficando treinado para achar erro, tá? Então fica tranquilo que a gente fala mesmo, porque faz parte desse ritual da banca, né? De aperfeiçoamento do trabalho. Então eu vou falar muito no sentido de tentar melhorar aí algumas questões que eu senti falta, mas principalmente de enaltecer o trabalho, né? Por que enaltecer o trabalho? Bom, tanto a professora Patrícia quanto a Márcia sabem, né, a relevância de projetos governamentais como residência pedagógica, como o PIBID, como o PET, né, o próprio PIBIC, né, de iniciação. Então, são temáticas assim, muito relevantes. Márcia, seu microfone está dando eco para mim aqui. Ah, desculpa. Imagina. É só porque a gente vai falando, né, e aí vai dando eco, eu fico meio preocupada se está entendendo tudo. Bom, então, primeiro, parabéns pela temática, né? Esses programas, eles precisam ser pensados, eles precisam ser refletidos, porque o que eu percebi na minha vivência, né, junto ao programa, né, que eu peguei uma situação da Márcia, que ela estava com problema de saúde naquele momento, e aí eu peguei o bonde andando, né, peguei o bonde andando, e de repente o bonde estava andando, aí eu já soltei o bonde, já fui para outro canto, e a Márcia voltou e pegou o bonde na continuidade, e foi um espetáculo. Por que foi um espetáculo? Porque a vivência em sala de aula, para nós, é muito significativa, ela é muito importante. Então, eu acho que precisa valorizar, né? Valorizar como? Enaltecer a relevância de um programa como esse. Por quê? Porque a gente está vivendo políticas públicas que estão espremendo o processo, né? Que estão estrangulando a formação inicial. Né? Então, a gente está aí fazendo PPC, refazendo PPC, né? Nossa, eu estou vendo a Márcia, né? A Patrícia acompanhou um pouco esse processo de fazer e refazer para atender o MEC. Né? Então, são questões assim, que me preocupam muito. E quando você tem um programa como esse, você ajuda muito na formação inicial. Né? Você fortalece a prática docente, né? Essa prática pedagógica que eu considero tão relevante. Né? O fato de você estar em sala de aula é o que te torna professor. Então, viver essa sala de aula como vocês viveram, seja no digital, seja no presencial, ela te faz professor, ela desenvolve a oratória. Né? Então, são pontos aí que eu considero super importantes no seu trabalho. Aí tá. Bom, como boa professora que a gente gosta de ser, né? Mas a gente fica, né, pensando em algumas coisas. Então, observando o seu trabalho, na introdução do seu trabalho, eu gostaria que você explicasse mais quais foram os critérios que você utilizou na metodologia, né? Porque você fala para mim que os critérios foi a pesquisa qualitativa. Eu, se pudesse, eu sei que não vai dar tempo, pode ser que não seja, mas é uma referência para você pensar. Quando a gente começa trabalhando com pesquisa qualitativa, com questionário, é importante dizer o que a gente entende por questionário. Por quê? Porque o questionário, ele é respondido pelo Google Forms, como você explicou, mas na hora que você coloca ele aqui, você não diz o porquê da intenção de cada uma dessas questões, né? Você está me dizendo para mim, foram 7 perguntas aplicadas aos residentes. Mas quais foram essas perguntas e por que essas perguntas foram feitas? Por quê? Porque essas perguntas, elas têm uma relação direta com o seu objetivo, né? Então, quando você apresenta ela para mim os resultados, ok, eu identifico elas lá, mas lá no resultado eu tenho uma outra possibilidade para você. Por quê? Porque quando você faz a pergunta, não necessariamente essa pergunta precisa aparecer no seu trabalho. Ela pode entrar no contexto de reflexão mais amplo. Ela pode se tornar uma categoria de reflexão. Por que eu estou te dizendo isso, Luiz Fernando? Porque a partir do momento que você pega as perguntas, e isso acontece com o pesquisador, tem coisas que vão saltar aos olhos, ou seja, que vão ser necessárias maiores reflexões do que simplesmente fazer a descrição desses resultados. Né? Não é só descrever os resultados, mas você precisa pensar sobre o que eles estão dizendo e também o que eles não estão dizendo.
né? Que é uma pergunta da pesquisa. A gente sempre sabe que uma pesquisa, ela faz um recorte temporal, ela faz um recorte nesse sentido. Então, na sua metodologia, se você tiver tempo de arrumar, tá, Márcia? Que ele coloque o porquê dessas perguntas. Porque aí lá nos resultados eu vou te pedir para você categorizar. Por que categorizar? Porque você reflete sobre pontos importantes da residência pedagógica e que vão ajudar a refletir. Né? Se você observou o nosso material, né, Márcia? A gente pegou pontos estratégicos. Então, a gente pensou nas metodologias, no processo, na construção. Então, a gente foi categorizando, porque não dá para refletir sobre tudo. Né? E também não dá para deixar aberto demais. Então, você precisa focar um pouquinho nesse sentido. E isso vale para todos os outros trabalhos. Por quê? Porque pesquisa ela precisa ser pensada. Eu preciso ver o Luiz Fernando refletindo sobre aquilo que ele está escrevendo. Tá? Então, é um ponto a se pensar. Então, na sua introdução, eu sugiro que você melhore a metodologia. Pode criar um subtítulo mesmo na introdução, metodologia, onde você diga o que é essa pesquisa qualitativa, o que você entende de pesquisa qualitativa, e apresente essas perguntas. Né? Diga, a pergunta 1 foi pensada para responder isso, isso e isso. A pergunta 2 foi pensada para isso, isso e isso. Diga isso, porque isso ajuda o teu aluno, o teu leitor, a entender onde você queria chegar. Tá? Então, na metodologia, eu faço essa sugestão para você lá no corpo do seu trabalho. Ainda na metodologia, você fala para mim que foi aplicada para os alunos, né, dos editais CAPES 6 de 2018 e 1 de 2020. Eu entendi isso, mas eu fiquei me perguntando, mas quando foi que ele aplicou esse questionário? Né? Você aplicou esse questionário por quanto tempo? Quanto tempo as pessoas tiveram disponíveis para responder? Você falou para mim, são 57, né, que foram do período. Nesses 57, apenas 16, né, que responderam. Mas quando eles responderam? Eles responderam durante o carnaval? Eles responderam durante o semestre? Eles responderam no final de semana? Porque isso interfere na pesquisa, principalmente no Google Formulários. Por quê? Porque as pessoas, elas não respondem tudo que a gente manda para elas responderem, porque elas têm uma série de perguntas. Por exemplo, eu e Márcia devemos receber aí pelo menos uns 2, 3 formulários por mês de pesquisa de tudo quanto é lado, porque a gente é professora universitária, a gente recebe naquele e-mail da universidade, todo mundo manda mensagem para a gente. Então, tem hora que dá para responder, e dependendo do tempo, você vai responder, não tem mais lá a opção de aceitando resposta. Né? Então, isso é um ponto para você refletir na sua própria carreira de pesquisador mesmo, né? Qual foi o tempo que foi colocado aí, tá? Tô falando demais, né? Ô, professora que fala. Ótimo. Ainda está aberto, professora. Ainda está aberto o tempo de pesquisa dos dois. Pois é, mas aí que tá o detalhe. Está no semestre. Tá aberto, mas então quer dizer que você vai ter que fazer outra pesquisa, porque você entrou com resposta nova, muda tudo, né? Uma resposta muda toda. Muda tudo. A estatística muda tudo. Bom, como bem nesse processo mesmo, capítulo 1, revisão de literatura. Na revisão de literatura, eu senti a ausência de você refletir sobre o que é formação docente. Por quê? Eu vi que você colocou formação docente em geografia, né? Formação docente em geografia lá no item 3.1. Aí eu não entendi se você estava refletindo, mas aí também por causa da leitura rápida, né? Eu não entendi se você já estava refletindo, né? Se já era um resultado ou se era só a residência pedagógica. Porque é o seguinte, por que existe o programa residência? Ele existe para fortalecer a formação inicial. Mas por que a formação inicial precisa ser fortalecida? É esse o ponto-chave. Né? Por que eu preciso ter um programa de residência pedagógica? Porque quer dizer que a formação inicial não dá conta. Ou eu estou fazendo a leitura errada. Ou não é essa a perspectiva que a gente tem que ter. Ou o estrangulamento da formação inicial está exigindo que existam programas como o PIBID e como a residência pedagógica para fortalecer a formação inicial. Então, peraí, essa formação inicial de 4 anos, nesse estrangulamento de carga horária, nesse estrangulamento de disciplinas, ela não é suficiente para formar um professor? Né? Então, é importante pensar o que é essa formação inicial do professor e do professor de geografia, né? E quais são os elementos para se pensar, porque aí isso vai refletir lá na residência pedagógica.
Porque se na formação inicial eu estou tendo gargalos, o sofrimento do meu aluno como professor da residência pedagógica, ele vai ser menor do que aquele aluno que não participou da residência pedagógica. Mas quando ele sai da formação inicial e ele começa a sua trajetória profissional, aí ele vai encontrar um monte de desafios que a residência pedagógica não deu. Né? E aí não é só a residência pedagógica, é o estágio, a residência e uma série de outros elementos. Por quê? Porque um dos gargalos, e aí a gente tem alguns pesquisadores de formação lá da educação, do Instituto Federal também, que discutem essa questão dos anos iniciais do docente. Né? Então, você tem aí pelo menos uns 3 a 4 anos, que é quando esse profissional ele se torna professor. Né? A gente não, como diz Butler, né? Não se nasce mulher, torna-se uma, né? Não se nasce professor. Não é vocação, torna-se professor. Né? É profissionalização. Então, não esquece esse negócio de vocação, porque eu fico olhando as pessoas falam, vai ser didática. Não, meu filho, é formação, é estudar. É, como a professora Carminha diz, horas longas na cadeira, estudando para se tornar professor, é vivendo a prática de professor. Então, essa formação inicial ela precisa ser problematizada. Não sei se vai dar tempo, mas eu não podia não falar, porque a gente tem vivido esse estrangulamento, e se a gente não parar para pensar por que está vindo esses programas também, a gente acaba cada vez mais dando valor para esses programas e esquecendo a origem do problema, né, que é essa formação inicial estrangulada por essa mesma perspectiva do MEC, que é de ter que colocar tudo lá. Currículo tem que colocar todo o processo de didática, tem tantas horas de estágio, tem tantas horas de um monte de coisa, e você acaba estrangulando a graduação. A gente está aí, né, naquelas normas da universidade para aprovar o PPC dentro do que o MEC quer e não do que a gente acredita ser uma formação inicial. Não do que a gente vive essa formação inicial sabendo da necessidade do Estado. Por exemplo, no nosso Estado, a gente não está discutindo educação do campo praticamente na formação inicial. A gente não está discutindo educação inclusiva na nossa formação inicial. A gente não está discutindo Libras, a gente não está discutindo Braille, a gente não está discutindo as temáticas da síndrome de Down, por exemplo, do autismo, que é a realidade das crianças hoje. Né? A gente está vivendo uma realidade hoje social que a gente não dá conta, porque a gente precisa ensinar geografia para vocês. Né? E aí, como é que você ensina geografia, ensina toda essa parte prática, atende tudo que o MEC está dizendo e você torna professor de 4 anos? Né? Olha o estrangulamento que a gente tem, né? A nossa reflexão é mais nesse sentido. Então, pensa um pouco sobre essa parte. Não sei se dá conta agora, Márcia, mas estou aqui metendo o bedelho onde não são chamados. Também observei no seu capítulo umas citações muito longas, né? Cuidado com essas citações muito longas, porque elas, a gente adora, né? Colocar citação longa. Então, cuidado com essas citações longas, porque elas acabam cansando e deixando assim, não só a citação já diz o que eu estou dizendo. Não, senhor pesquisador, o senhor tem que escrever sobre aquilo que está colocando, tá? Bom, aí a gente chega nos seus resultados. Gostei, né? Eu fiz questão de ler um pouquinho dos seus resultados e refletir um pouquinho sobre isso, né? Eu percebi que eles ficaram, né, muito satisfeitos, né, e pouco satisfeitos, né? Que a gente conseguiu ter uma porcentagem de respostas. Então, o que eu pensei olhando o seu trabalho? Né? Você apresenta as respostas, mas eu gostaria de pensar no global. E o que é o global do programa Residência Pedagógica? 2 perguntas que você poderia ter organizado no seu trabalho. Não sei se vai dar tempo também, mas em vez de colocar pergunta a pergunta, você fazer uma reflexão sobre o que é potencialidade do programa Residência Pedagógica, que eu acho que é a grande perspectiva do seu trabalho, que pode virar um artigo, né, Márcia? Potencialidade disso e a fragilidade disso. Por quê? Porque quando você categoriza em 2 momentos, né, antagônicos, de certa forma, você vai pegar o que é satisfatório e pouco satisfatório. E aí você deixa essa perspectiva quantitativa, né, e você reflete efetivamente sobre o que eles te deram de pontos, né, positivos. Então, por que é potencialidade? Porque trouxe isso, aí você vai lá no programa, relaciona lá com a lei, relaciona lá com a formação. E por que é para fragilidade? Né? Porque a fragilidade está ligada com a formação inicial, que
realmente é o que nos interessa, né, Márcia? Saber o que foi mais frágil no programa para conseguir identificar ali o que pode ser melhorado no programa, mas isso às vezes não é do programa de geografia, mas do programa em si da residência pedagógica. Por exemplo, o que eu vivi, o que eu senti, né, Márcia? O estrangulamento dos relatórios, né? A dificuldade que os meus alunos, né, os nossos alunos da residência tinham em escrever os relatórios. Por quê? Porque ele não sabia o que tinha feito? Sabia. Só que ele não sabia escrever um relatório. Porque é uma dificuldade, não é de saber escrever um relatório, mas é a dificuldade de escrita que o professor de formação inicial tem. Olha aí esse regulamento, né? Então, é um ponto ali. E essa fragilidade, ela ajuda a pensar o programa, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, né, a gente fica pegando ponto negativo. Não, a ciência se faz com a fragilidade, a ciência se faz com aquele problema. Então, se eu estou refletindo sobre o que é bom, ótimo. O que é bom, né? A gente gosta de valorizar ele, mas o que é mais frágil é o que a gente precisa refletir mesmo, como potencializar. Né? Não estou dizendo para fazer receita de bolo, não, mas a gente precisa pensar sobre o que é que realmente está ali pegando e que a gente pode pensar, né, no sistema de melhoria. Né? É muito o que a gente faz, né, Marta? A gente fica lá olhando, avaliando e buscando isso. Tá? Então, eu pensaria na tua escrita nessa relação. E aí, quando você apresentasse, né, as respostas dos alunos, você levasse em consideração essa formação inicial do professor. Né? O que você diz que é a formação inicial, o que é a residência, né? Quais são as características, porque tem uma coisa também que a gente precisa pensar, não é uma coisa, né? É um processo. Às vezes o que o nosso entrevistado está dizendo não é efetivamente o que acontece, porque às vezes a pessoa, né, o estagiário tem o residente, ele tem uma outra compreensão. Por exemplo, uma das coisas que eu senti na residência é que ele estava achando que a residência era o estágio. E aí são questões totalmente distintas, né? Você tem uma relevância para o que é o estágio, a relevância do estágio no contexto do que é o estágio, e da residência, dessa vivência que a residência possibilita, que o estágio muitas vezes não possibilita. Né? Então, por isso, essa perspectiva da categorização, né? Ou seja, criar esses temas a serem dialogados e trazer essa relação com a sua teoria. Até porque, para a gente entender, às vezes o próprio residente não sabe o que ele está fazendo em alguns aspectos. Né? Eu entrei aqui de gaiato. Né? Tem de tudo um pouco, né, Márcia? A gente às vezes pega um que às vezes não sabe nem o que está fazendo, apareceu lá e de repente, né, começou a fazer, começou a gostar, começou a entender, melhorou a prática, mas isso é uma questão de formação inicial mesmo, a maturidade profissional para entender o que está fazendo. Né? A gente percebe isso nas orientações, nos trabalhos, na própria escrita, né? O aluno demora 3 anos para entender o que ele está fazendo na universidade. Já aconteceu comigo. Para entender o que é geografia quando está formando, né? Então, tem essas coisas que a gente sente a realidade aí, né? Nua e crua. Bom, e aí, para fechar, que eu já falei demais, né? Eu falo muito. Considerações finais. Eu gostaria que você pensasse em retomar o objetivo do seu trabalho. Retoma no primeiro parágrafo das considerações finais o seu objetivo, né? Se você atingiu o objetivo que você se propôs, né? E aí refletisse, né, sobre essa potencialidade, essa fragilidade aí do trabalho. Eu acho que esse dá para você fazer aí nas correções do trabalho, de modo geral, tá bom? Não olhei outras coisas lá, né? Também não sei se vai dar tempo de olhar mais nada também, mas eu gostei muito de ver a residência aí ganhando mais fôlego, mais destaque. Foi um prazer escrever esse texto junto com a Márcia, né, Márcia? A gente foi escrevendo, foi pensando, refletindo. E aí, quando você vem pensando e refletindo junto, é muito positivo, né? E merece aí uma publicação. Só pelo tema merece uma publicação. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de ter lido o seu trabalho, ter olhado aí algumas questões. E agradeço a oportunidade de poder dialogar sobre esse ensino, essa formação inicial que a gente vem discutindo mesmo nas bancas, discutindo mesmo nas aulas, né? A gente só tem essas oportunidades mesmo, quando estamos juntos, assim, nesses momentos. É tanta correria, tanta nota, tanta coisa para fazer que a gente acaba fazendo isso, né? Então, obrigada, Márcia. Espero ter ajudado de alguma forma. Muitíssimo obrigada, Gisele. Ajudou e muito, né? Eu vou Obrigado, deixar professora. o Luiz Fernando falar um pouquinho. Obrigado, professora. Concordo com todos os seus apontamentos. Realmente, dei uma apressada no trabalho.
Eu iria entregar só no próximo semestre. Tinha muita coisa ainda para abordar, muita coisa para ver e rever, mas devido à correria e informar logo, né, eu cortei muita coisa também. Tem muita coisa para botar no trabalho, sim. E tomara que venham mais trabalhos como esse, né? Obrigada, Luiz Fernando. Vou deixar agora a Patrícia falar conosco, se ela estiver presente. Mas a gente vai levar em consideração tudo que a Gisele falou para aproveitar o máximo aí do tempo que tem disponível, né? O prazo máximo é até o dia 18, então a gente vai considerar tudo isso. Patrícia, bem na hora do mamar, vamos falar. Foi de propósito. Olha que graça. Não é muito bom. Olha, você vai dar aula assim também, viu? Dando de mamar. Possivelmente vai ter mais ocasiões como essa. Mas sinta-se à vontade, se você quiser tirar a imagem, pode tirar, mas pode falar, tá? Fica à vontade. Tá tranquilo por aqui. Tá bom. Só se ele começar a chorar, Tá. eu vou pedir um minutinho para ver se eu consigo acalmar ele, mas ele tá bem. Tá ok. Vamos lá, vou tentar ser breve. Boa noite, né? Primeiramente, né? Obrigada pelo convite, Márcia, pela confiança no trabalho. Obrigada também, Luiz Fernando, por convidar. O meu caso é o mesmo da Gisele, eu não consegui fazer uma leitura detalhada, eu passei os olhos, li introdução, li considerações finais, li algumas partes do meu trabalho, mas não consegui fazer a leitura pormenorizada como merece um TFC, né? Mas, dito isso, eu acho que você está de parabéns, Luiz Fernando, por ter chegado até aqui. Parabéns pela temática, né, que vocês escolheram, você e a Márcia, né? Acho que é muito louvável, né, você usar uma experiência sua, né, que você teve durante a residência pedagógica para você realizar uma pesquisa, né? Então você refletir, né, você contribuir de modo científico, né, a partir dessa experiência que você viveu, né? Porque você sentiu na pele, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que não trabalhou, que não vivenciou a residência, né, nem como orientador, como preceptor ou residente, fazer uma pesquisa, né? Você vai analisar de uma maneira muito, também até com um certo distanciamento, né? Mas diferente de você, né? Você vivenciou isso na pele, né? Ao longo do programa. Então, acho que isso é louvável, porque de certa forma, ele reflete uma coisa que é muito importante para a gente, professor, que é a praxis, né? Aquela relação teoria e prática, em que você vai refletir sobre ela, e que no seu caso não é só refletir sobre o ser docente, a sua atividade docente, mas é refletir de modo que você ampliou isso para uma pesquisa, né? Então, para uma contribuição científica. Então, só por isso, acho que você já está de parabéns, né? Outros aspectos que eu destaco no teu trabalho, Luiz Fernando, é a tua redação. Eu acho que o teu trabalho está muito bem escrito, você escreve muito bem, né? Eu não sei se você teve tempo de passar por uma revisão. Eu encontrei, assim, um pouco que eu li, pouquíssimos erros, né? Então, assim, eu acho que o teu trabalho está bem escrito, ele é conciso, a sua redação, bastante objetiva, né? Então, eu acho que isso facilita bastante para o leitor, né? Mas, por outro lado, como a Gisele já apontou, quando a redação é muito concisa e muito objetiva, a gente sente falta de algumas coisas, né? Então, assim, a gente entende, né, que é em função do tempo, né, e muitas vezes também da personalidade do aluno, ser mais direto, mais objetivo. Mas a gente precisa se atentar para algumas coisas, né, que é importante a gente ter e colocar no trabalho, né? Então, da mesma forma como a Gisele apresentou, eu também senti falta na sua revisão, primeiro capítulo, a revisão bibliográfica lá, você trazer algumas coisas para pensar essa formação inicial, né?
do professor, né, que é uma coisa mais global, né, pensar essa formação inicial do professor de geografia, né, o que é ser esse professor de geografia, né, para você pensar como que a residência ela contribuiu, né, ou as fragilidades que ela apresentou ao longo desse processo, porque você vai só conseguir pensar na potencialidade e na fragilidade a partir do seu entendimento, na formação inicial, né, do professor, a formação inicial do professor de geografia, porque nós temos especificidades, né? Então, você tem especificidade do que é ser um professor, então, em termos pedagógicos, né? Que é comum a qualquer área do conhecimento, mas nós vamos ter especificidades que é só da geografia. O que o professor precisa ter, né, para ser um bom professor, para ensinar o desenvolvimento, né, do aluno, do pensamento geográfico, né, ou então do raciocínio geográfico. Então, pensar o que é isso. Então, da mesma forma que a gente sentiu falta, eu também senti falta disso. A partir disso, pensar essa formação inicial. Quais são hoje, nós temos hoje pesquisas, né? Eu posso até também te indicar, se você tiver tempo, ou para você aprofundar os seus estudos, quais são essas fragilidades da formação inicial que já são apontadas e como que a partir da residência, como que ela corrobora com isso, né? Com essas questões já apontadas, ou se ela traz algo diferente. Possivelmente ela traz algo diferente porque a pandemia, né, impôs isso, né, outras especificidades, como o fato que você já aponta, né, nós não tínhamos habilidades para trabalhar com ensino remoto, né, então tivemos que aprender isso na marra, fazendo, né, não tivemos tempo de sentar e pensar, vamos fazer e aprender na prática, né, não tivemos a preparação teórica, né, aprendemos na prática, né, então acho que isso são coisas que você poderia, se você tiver tempo, né, ou então para você se aprofundar futuramente no seu trabalho, você pensar essas questões, tá? Outra coisa que eu chamo a atenção, que horas no seu trabalho você usa como se fosse sinônimos, né? A mesma coisa, ensino à distância e ensino remoto. E são concepções diferentes de ensino. O que nós tivemos na pandemia, nas escolas de educação básica, e aí, no caso da nossa universidade também, nós tivemos um ensino remoto, né? Que foi uma coisa emergencial. O que é diferente do ensino à distância? O ensino à distância é pensado, ele é elaborado para ser feito dessa forma. Então, tem toda uma outra dinâmica, né? E que já é usado já há muito tempo, né? Nós já temos cursos, né? Há muito tempo que já vem acontecendo de maneira à distância, mas no caso da residência, o que aconteceu nas escolas com a pandemia foi o ensino remoto. Então, você dá uma verificada nisso, uma corrigida nisso, porque são conceitos diferentes, tá? Uma outra questão é que agora você falou na tua apresentação, tá? Que você usou como base de dados o Google, né? O Google acadêmico ou o Google tradicional. Ele não é uma base de dados, ele é apenas um buscador da internet. Se poderia ter usado o Yahoo, não ia ter diferença, né? A base de dados que você usou, então, vai ser os artigos, ou então os repositórios que você buscou esses artigos, né? Os sites onde você extraiu esses artigos, porque o Google em si é só um buscador da internet, poderia ser o Bing, poderia ser o Yahoo, tá? Ele não serve como base de dados. Então, para você, se você tiver isso no seu trabalho, para você corrigir, tá? E aí, eu acho que da forma como você apresentou os teus resultados, só um pouquinho, gente, eu tô agitado, porque não quer ficar com ninguém, eu não sei comigo. É fogo, tem hora que a relação que se estabelece entre mãe e filho tão pequenininho assim, exige muito da gente. Só um pouquinho. Vicente. Sobre os teus resultados, né? Eu acho que a Gisele, ela colocou um ponto bem interessante,
achei que nos teus resultados você apenas apresentou os seus resultados. O que eu senti falta? De você analisar, né? Então, quando você apresenta lá questão 1, questão 2, né, e apresenta os seus resultados, você apresenta apenas as respostas dos alunos, né? Então, o que eu senti? Que você pegasse aquelas respostas dos alunos e dizer, olha, analisar lá embaixo, escrever um parágrafo dizendo, olha, esses meus sujeitos estão me dizendo isso, estão me dizendo que encontraram essa dificuldade, estão me dizendo que a residência contribuiu para a minha formação nesse aspecto. Né? Então, quando você traz isso, você está dialogando, você está se colocando na pesquisa. Né? É a sua análise, é a sua reflexão. E eu acho que isso pode te ajudar quando a Gisele, isso vai te ajudar, porque a Gisele sugeriu você dizer o que eu quero com essa questão. Então, você refletir, apresentar aquela questão. Quando eu pergunto isso para os meus sujeitos, o que eu estou querendo compreender a partir dessa questão? Então, a partir disso, o que você está querendo compreender vai te ajudar a você analisar essas respostas. Então, a partir da análise dessas respostas, né, que você vai interpretar, mas o que eu estou buscando compreender isso? O que os meus sujeitos estão me dizendo sobre isso? E aí, a partir disso, você consegue estabelecer aquelas categorias que a Gisele colocou. Então, quais são as dificuldades que eles encontraram? Por exemplo, né, quais são as dificuldades que eles encontraram na residência? Né? Estabelecer, então, por exemplo, a relação entre teoria e prática. Né? Tá, mas isso está onde? Isso está um problema lá na formação inicial? Pode ser um problema da formação inicial. Como a Gisele disse, há um estrangulamento. Né? A gente tem que cumprir tantas normativas, resoluções do MEC e ampliar várias coisas que a parte específica da geografia está sofrendo bastante. Nós temos uma carga horária, uma série de critérios que a gente tem que estabelecer, que a gente tem que cumprir, que a gente está tirando muitas vezes. Não estou dizendo que a parte pedagógica não é importante, ela é importantíssima, mas muitas vezes a gente está tendo que tirar da parte específica da geografia. Né? Então, a gente não está conseguindo aprofundar. Então, o aluno talvez vai ter dificuldade na hora de ir lá na prática, de ensinar algum conteúdo, porque muitas vezes até a parte teórica está um pouco deficitária. Então, quando você faz essa análise, você extrai essas categorias, isso fica mais claro para você apresentar. E aí, isso vai te ajudar também, inclusive, que eu senti falta, lá nas suas considerações finais. É você apresentar, de fato, né, isso, o que são essas potencialidades, o que são essas fragilidades, e você, nesse sentido, ressaltar a importância, né, de políticas públicas, né, como a residência pedagógica, e ressaltar também essa relação com a formação inicial. Né? Então, você pensar, trazer essas questões, que eu acho que é o cerne do trabalho, que é a formação inicial, que é as políticas, que são as políticas públicas para a formação, como o caso do programa, políticas públicas, programas, né, como é o caso da residência pedagógica, o próprio PIBID, dessa natureza, para a formação. Então, estabelecer a relação de como é que essas duas dimensões da formação, né, do professor, elas se relacionam tanto nos seus aspectos positivos quanto nas suas fragilidades, né? Então, apresentar isso nas suas considerações finais, eu acho que é a grande contribuição do teu trabalho, né? Então, acho que é isso que eu tinha para apresentar, para sugerir para você, né? E, novamente, parabenizar, né, o teu trabalho. Eu sei que imagino que deve ter sido bastante corrido, né, para você, tudo, né, porque você dá conta,
né, como você me colocou, você está fazendo bastantes exames, né, correndo algumas coisas, então imagino que tenha sido muito corrido, mas apesar de todo o tempo corrido, que como você me colocou, acho que o trabalho está muito bom, né, está muito bem escrito, você cumpre com o teu objetivo, né, traz uma reflexão importante, inclusive para a gente como professor, né, como eu fiquei com vocês de período como orientadora, você vai olhar algumas questões, algumas coisas apontadas pelos alunos e você também te ajuda a refletir sobre a sua própria prática, né? Então, eu acho que por tudo isso você está de parabéns. E aí as questões, as sugestões para você melhorar, para você... isso é se der tempo no seu trabalho. Se não der tempo, e também, né, conversar com a Márcia, se a Márcia está de acordo. Isso é um combinado de vocês, é um acordo de vocês, não é obrigatório, são apenas sugestões, tá? Então, novamente, eu agradeço a oportunidade. E desculpa, porque acaba perdendo a linha de raciocínio, como uma criança chorando por perto desses minutos, que ela perdendo um pouco da linha de raciocínio. Você deu conta do recado direitinho, mãe. Ah, nem nada. Não, de conseguir falar, dar a sua explicação e ser mãe ao mesmo tempo. Ave Maria. E deixou a Gisele babando. Eu agradeço, professora Patrícia. Também agradeço a sua participação na residência, que foi muito significativa para mim. Foi muito importante. A senhora substituiu a professora Márcia, né? Pegou o carro andando, que a professora Gisele falou, e não foi fácil, né? Não. Vou para casa. Pulei antes. Relatórios, alunos que atrasam relatório, que fica cobrando aluno que não está fazendo relatório, que não está apresentando. Isso aí é tudo a gente. Então, a intenção do programa do trabalho é chamar para o aluno para a questão da importância do programa, para levar a sério. Levar a sério, não é levar na brincadeira só pela bolsa. A gente sabe que o aluno aqui a gente trabalha e sobrevive da bolsa também. Eu não utilizo, apesar de a gente ter a passagem grátis aqui no aluno, mas ele utiliza como complemento para a casa dele, né? É importante, muitos alunos da residência utilizavam essa bolsa, estava desesperado quando atrasou, que atrasou 4 meses. Então, olha só que aspecto importante que você traz para a gente, né? A função do programa dessa natureza, ela não é só pedagógica, ela é social também. Tem uma função social, econômica para esses alunos, né? Exatamente. Mas é como eu coloquei ali no trabalho, né? É uma experiência incrível participar da residência pedagógica, porque como eu sou uma pessoa muito que gosta da pesquisa, gosta de procurar conhecimento, eu colei com a professora Alexandra. Eu aprendi muito com ela. Tudo que eu pude absorver, absorvi. Você já tem outra formação? Não. Eu gosto de estar sempre inteirado no assunto, por exemplo, a parte da digital, a parte da informática, eu corri atrás em videoaulas, como formatar, como fazer uma videoaula, como apresentar, e pegando várias dicas de outros professores quando eles estavam apresentando as aulas nas escolas deles. Isso aí, todo mundo teve dificuldade, todos tiveram dificuldade. E parece que nós podemos ter agora um curso de educação à distância em geografia na UFMT. Né? Licenciatura em geografia à distância, né? É isso, professora? Sim, estamos com proposta aí de começarmos ano que vem, né, Gisele? Está previsto, né? Nós estamos agora, né, dialogando da construção. Patrícia? Estou aqui. Então, o trabalho vai pouco, né, professora? Tem mais esse ainda. E aí a ideia é dar educação à distância em geografia, educação à distância diferente do ensino remoto, justamente para atender esse estado, né, com essa extensão territorial que nós conhecemos e a demanda reprimida que existe de formação de professores de geografia para atuar no interior do estado.
né? A gente já entendeu, a gente já identificou que existe uma demanda reprimida, essa demanda ela é cobrada e a forma que nós encontramos de poder atuar mais no nosso estado é atuando aí com a UAB, né? Universidade Aberta do Brasil, que a universidade já tem aí mais de 25 anos de referência, né, com o NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância, e a gente tem a Secretaria de Tecnologia Educacional, então existe agora, né, toda uma estrutura para que a gente possa atingir mais esse estado de tantas extensões assim, né, porque não dá para viajar toda hora, né, mas dá para a gente fazer isso. Bom, E a proposta também, né, Márcia, é caminhar nesse nós sentido. estamos numa nova empreitada e vamos ver o que a gente vai alcançar aí em mais formação, né, na geografia, que está ainda muito precária aí no interior. Mas é uma iniciativa louvável aí do nosso departamento de começarmos a buscar esse caminho também, porque muitos cursos de licenciatura na universidade já estão buscando esse trabalho, né, conjunto, né, tanto presencial quanto ensino à distância, o EAD, né? Mas reforçando, né, a fala das professoras, eu vejo assim bastante pertinente o tema, né, do programa de residência pedagógica. E eu vejo assim, por estar participando já, entrando num terceiro edital, né? Ainda não saiu o resultado, a homologação preliminar ainda da aprovação dos subprojetos, dos projetos institucionais, mas eu acredito muito que seremos aí aprovados novamente a participar da terceira edição do programa de residência pedagógica. E destacar principalmente, né, um paralelo, né, do que a gente vê de outros cursos de renome, né, dentro das universidades, como é o caso da medicina, que foi uma referência, né, que nasceu aí da ideia de formação, vamos dizer assim, dar continuidade à formação, além da graduação, a residência, né, a residência médica, né, e daí surgiu a discussão que chegou ao final, né, da residência pedagógica, pensar numa melhor qualificação, além da graduação, né, da inserção desse programa, né? Foi pensado em uma proposta também de formação, primeiro, né, de uma graduação e depois de mais um ano, 2 anos de 800 ou 1.000, você colocou lá de 800 ou 1.600 horas de formação complementar que não tinha nenhuma validade, nem como especialização, que o professor teria possibilidade de estar fazendo com uma bolsa, mas não representando uma especialização. Então não tinha apenas um valor como se fosse uma residência mesmo, né? Uma complementação. Mas eu vejo que a residência pedagógica, assim como outros programas como o PIBID, o PET, são instrumentos que vão somar na formação inicial, né, no desenvolvimento do docente, né, de forma vamos dizer assim, mais profunda possível, né, até mostrando aí na fala das professoras que é necessário comparar muito bem o que é a residência pedagógica e o estágio. O estágio é momentâneo, né? E a residência é uma vivência na escola. Então tem um peso muito mais significativo. E por que não inserir o modelo da residência num curso de graduação? Pelo formato. Nós temos um formato semestral, né? E começa o semestre e termina a cada 4 meses. Então, há uma interrupção, encerra-se as disciplinas, começa de novo. Então, as disciplinas são fragmentadas. Então, o programa, né, da residência, que surge então em 2018, vem no sentido de fortalecer a formação do professor para que ele possa realmente ter essa vivência na escola, né? Então, eu vejo que o caminho para melhorar a qualificação do professor por esse caminho, né? Eu vejo que o que a gente precisa é pensar em melhorias na formação do professor
né, a partir do que a gente está vivenciando na residência, mas nunca vai ser equiparado, nunca vai ser igual, né, o estágio e a residência. Daí, né, daí justifica também que tem cursos que não validam 100% da carga horária, mas nós reconhecemos que toda essa vivência é superior a um estágio que vocês fazem no curso regular. Então, por isso a gente dá 100% de aproveitamento. A gente também tem discussão teórica, a gente tem debates, a gente tem reuniões, nós temos a discussão, teoria e prática constantemente durante o programa de residência pedagógica, e cada programa visa cada vez mais ser aperfeiçoado e melhorado. Então, existem os trabalhos, as críticas, os resultados de tudo isso, e tem mostrado muito mais, né, aspectos potenciais, né, da implantação desse programa, mas temos que pensar, né, eu estou trazendo uma defesa aqui porque eu vivencio isso, né, e nós todos vivenciamos também, né? Nós temos que apresentar uma defesa que essas políticas públicas sejam um projeto contínuo, não um simples programa, que mudando uma política, uma gestão política, isso acaba se esfacelando, o que muito aconteceu aí com o PET, né, que teve época que foi suspenso e depois voltou, mas ele tem uma durabilidade muito maior dentro dos programas, é o que mais resistiu aí a muitas mudanças, e hoje ele está